Quartos anos! Que coisa boa reencontrar você aqui! Então, hoje nós iremos finalizar o nosso capítulo 2, ok? Então, eu, tia Bárbara Micaela, hoje vou conversar com vocês, dar continuidade ao nosso diálogo sobre os seres se relacionam. Vejam, lá na nossa aula anterior, falamos sobre relações harmônicas e relações desarmônicas. Você está lembrado? Muito bem. Se a gente começar a olhar aqui o nosso slide, comecem a observar. Temos dois tipos de animais. Temos a serpente e temos o ratinho. Vejam a expressão da serpente. A serpente está com aquela carinha que vai dar o bote. Vejam como ela está toda animadinha. Já o rato, olha a expressão do ratinho. O ratinho está com expressão de medo. Por quê? Ele sabe que a cobra é o seu predador. Ou seja, a cobra, se ele der bobeira, a cobra vai lá e pegou o ratinho. Então, essa relação aqui, revisando, retomando o que nós vimos na aula anterior, essa relação entre a cobra e o ratinho, ela é harmônica ou desarmônica? Me digam, por favor. Parabéns! Isso mesmo, essa relação, ela é desarmônica. Por que ela é desarmônica? Toda relação que um dos seres, uma das espécies, ela sai prejudicada, ela é chamada de relação desarmônica. É o caso do ratinho. A cobra é beneficiada. Ela é beneficiada porque se ela pegar o ratinho, ela vai comer, vai ficar com a barriguinha dela cheia. Mas o ratinho não vai ter benefício nenhum. Ao contrário, vai ter prejuízo. Com isso, damos abertura para o tema das relações desarmônicas. Na aula anterior, vocês viram todas as relações harmônicas, as relações ecológicas harmônicas. Na aula anterior também estudamos sobre a classificação entre intraespecífica, que é quando ocorre na mesma espécie, organismos da mesma espécie, e interespecífica, que é quando acontece com espécies diferentes. Então, é importante destacar que, apesar de prejudiciais para determinada espécie, em algum momento, as relações desarmônicas possuem uma grande importância para o meio ambiente. Isso porque proporciona o controle das populações e equilíbrio dos ecossistemas. A gente começa a pensar que as relações desarmônicas, elas são muito importantes para o meio ambiente. Por exemplo, nós temos, certo, as moscas e os sapos. Temos lá moscas e os sapos. Se não existisse os sapos, ou se acontecesse alguma coisa com a comunidade dos sapos, e esses sapos morressem, ou não existisse essa espécie, o mundo, a comunidade das moscas, seriam bem maior. Ou seja, isso iria fazer acontecer o desequilíbrio ecológico. Então, essas relações harmônicas, elas são controladoras do equilíbrio do ecossistema, ok? Então, quando a gente pensa assim, tia, mas na relação desarmônica que a senhora mostrou do ratinho, o bichinho do ratinho morreu. Ele iria servir de alimentação para a serpente, mas essa relação, ela precisa acontecer, porque senão iria ter muitos ratos, certo? E ia prejudicar o ambiente, assim afetando a cadeia alimentar. Aqui nós temos a primeira das relações desarmônicas, que é chamada de predatismo. Acontece quando um indivíduo predador mata outro, a presa, para sua subsistência. Por exemplo, a cobra e o ratinho é uma relação de predatismo.
Sempre que um animal, ele matar o outro, caçar o outro para se alimentar, vai ser essa relação de predatismo. O predador é, portanto, responsável pelo controle populacional das suas presas, pois, caso seja retirado da teia alimentar, pode impactar significativamente todos os demais seres envolvidos, podendo causar, inclusive, uma superpopulação. Foi como eu falei para vocês dos ratinhos. Se não houvesse os predadores que caçassem os ratos, iria ter uma superpopulação de rato. Outra espécie que a gente pode citar de predatismo, quando a gente fala de predatismo, a gente pensa basicamente nos animais, mas não acontece só nos animais, não. Esse exemplo que tia trouxe aqui é de uma planta carnívora. Essa planta, ela fica abertinha, como no início da imagem, ela fica abertinha e ela fica soltando um cheirinho, ela fica soltando um odor. Aquele cheirinho é um cheirinho que atrai os mosquitos, que atrai os pequenos insetos. Quando ela está com a boquinha aberta, soltou esse cheirinho, o besourinho veio para dentro da boquinha dela, ela automaticamente fecha. E aqui ela vai digerir esse inseto, certo? E vai servir de alimento para ela. Então, as relações, no caso, o predatismo, ele não ocorre só entre animais, ocorre também com plantas carnívoras. Outro exemplo é a competição. A competição interespecífica ocorre quando duas populações de espécies distintas, ou seja, duas espécies diferentes, mas que possuem o mesmo nicho ecológico ou semelhante, disputam pelo mesmo recurso. Aqui nós temos o exemplo do coiote e do puma. Ambos se alimentam da mesma presa, que é o veadinho. Então, tanto o lobo, o coiote, como o puma, eles irão caçar, certo? A mesma presa. Então, eles irão ter que competir entre eles para ver quem é que vai conseguir pegar primeiramente a presa. Então, essa competição, certo? É chamada de, essa relação de competição, o próprio nome já diz. Ela é chamada de competição, tá certo? É quando um animal compete com o outro para uma possível presa. É uma disputa, pode ser por território, parceiros, comida e liderança no grupo. Então, tanto essa relação de competição pode ser com espécies diferentes, como também pode ser com espécies iguais. Animais, eles disputam por parceiros, para ver quem vai conseguir uma fêmea. Então, isso é uma competição também. Parasitismo. O parasita retira do corpo do hospedeiro nutrientes para garantir a sua sobrevivência e debilitando. Nessa relação, apenas um ser vivo é beneficiado e o outro é prejudicado. Esta relação ecológica ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, sendo que uma delas é denominada parasita. Então, parasita, gente, é a espécie que vai ficar se alimentando daquele outro animal, como é o exemplo do carrapato. O carrapato, ele, quando coladinho no cachorro, ele se alimenta do sangue do cachorro. Mas esse carrapato aqui, ele transmite uma série de doenças para o cachorro. Ou seja, o carrapato, ele vai ser beneficiado através do sangue do cachorro. Já o cachorro vai ser prejudicado pelo carrapato, porque vai ficar doente. A mesma coisa acontece, essa imagem é de uma lombriga no intestino humano. Então, a lombriga, certo? Ela vai se alimentar dos nutrientes do ser humano, certo? Mas, ao mesmo tempo, ela vai provocar uma série de doenças nessa pessoa que está sendo o hospedeiro dela. Então, quando acontece de uma espécie prejudicar o outro, ela, além de prejudicar, além dela se alimentar daquele ser, ela ainda prejudica. Então, é
parasitismo. Parasita é aquele que fica sugando, sugando o ser. Canibalismo. Ato no qual um indivíduo alimenta-se de outros da mesma espécie. Então, tia, a competição nós percebemos que ele se alimenta, ele mata e ele se alimenta, mas de uma espécie diferente. Já no canibalismo, não. No canibalismo, ele vai se alimentar da mesma espécie. Apesar de parecer extremamente prejudicial, é considerado um mecanismo de controle populacional importante, como é o exemplo desse tipo de tubarão, mangona. Esse tipo de tubarão, o que é que acontece? A fêmea, a gente já estudou que os filhotes do tubarão ficam em uma cápsula protetora dentro da barriga da mãe, certo? Então, o que é que vai acontecer? Os tubarõezinhos que ficam lá dentro da barriga dela, um vai começar a se alimentar do outro. O mais forte é o que vai resistir. Então, aquele que for mais forte vai começar a se alimentar dos outros filhotes. Então, isso é uma forma de canibalismo. Afinal, ele está se alimentando dos seus irmãos, da sua mesma espécie. Contextualizando. Agora, eu tenho um desafio para vocês. Aqui nós temos 3 cenas. Temos um gavião com peixe, certo? Nós temos uma aranha chamada de viúva negra e temos o mais fácil esse, o cachorro com carrapato. Eu quero que vocês parem um minutinho o vídeo, pensem um pouquinho e me responda cada relação dessa desarmônica, do que se trata, dessas relações que estudamos, qual dessas são as que nós estudamos anteriormente. Quero saber tudinho se vocês aprenderam. Que coisa legal. Quer dizer que você parou o vídeo e começou a entender que tipo de relação um animal tem com o outro, que tipo de relação as espécies estão interagindo. E aí, vocês conseguiram identificar que relações são essas? Vamos conferir? Acertou quem falou que a relação do gavião com o peixe é de predatismo. Lembra que a gente viu que no predatismo uma espécie mata a outra para se alimentar? Então, o gavião, a relação entre o gavião e o peixe é de predatismo. A viúva negra, ela tem essa relação de canibalismo com o macho. Depois da cópula, certo? Ela mata o macho, que é da mesma espécie, e se alimenta dele. Então, a viúva negra, ela tem essa relação com os machos da mesma espécie de canibalismo. Já o cachorro com o carrapato, acertou quem falou parasitismo, ou seja, o carrapato está se alimentando do sangue do cachorro e ainda está passando doença para ele. O carrapato é beneficiado e o cachorro é prejudicado. Agora, peguem o livro de vocês, um minutinho, o livro de atividades e coloquem aí na página 58 e 59. Certo? Quando vocês pegarem o livro na página 58 e 59, vocês estão lembrados que em sala sempre tinha coloca lá em cima no livro, em classe e em casa, não é verdade? Então, nessas páginas 58 e 59, eu gostaria que vocês colocassem assim, atividade realizada por vídeo. Vou dizer novamente, atividade realizada por vídeo. E coloque a data de hoje, por favor, assim saberemos que essa atividade foi realizada e direcionada juntamente, eu e você. Vamos acompanhar aí o texto. Uma aventura no Pantanal. Mas o casal de tuitis não se conformava. Quando o filhote caiu e foi dominado pela jiboia, como poderia ter sido sucuri, também muito comum na região, o tuiti tomou uma decisão. Estou cansado dessas surpresas.
Se você topar, falando com a fêmea, vamos voar para o sul. A decisão estava tomada, mas era preciso ouvir a comunidade do colar vermelho no pescoço. Com a ajuda das cabeças secas, seus primos, os tuitis convocaram uma conversa para a tarde do dia seguinte. Em silêncio respeitoso da comunidade, os 2 tuitis que perderam o filho fizeram a exposição do ocorrido. Então aqui nós temos tipicamente uma cena de uma cadeia alimentar. Como assim, tia Bárbara? Uma cadeia alimentar. Primeiramente, nós temos no título, certo? Um bioma. Que bioma é esse que foi tratado? Qual foi o ambiente que aconteceu essa história? Foi no Pantanal. Nesse Pantanal, a gente pode observar aqui 4 espécies são citadas no texto. Nós temos os tuitis, que são o macho e a fêmea que tiveram o filhote. Nós temos a jiboia, a sucuri e também temos os cabeças secas, que são outro tipo de aves. Então, temos aqui um conjunto, certo, de espécies que estão interagindo. Mas se a gente começar a observar, a relação da jiboia e da sucuri com os tuitis é uma relação diferente. Vamos continuar acompanhando a atividade. Sublinhe no texto a forma que o narrador usou para se referir aos tuitis. Como é que ele chama os tuitis? Qual é a expressão que ele fala para mostrar aquele tipo de pássaros? Olhem aí no texto, procurem no livro de vocês e circulem. Parabéns, isso mesmo. A expressão utilizada é comunidade do colar vermelho no pescoço. Por que ele fala assim do tuiti? Eu coloquei aqui uma imagem do lado e nessa imagem aqui nós podemos perceber que os tuitis têm, certo? Esse pescoço vermelho. Ele tem essa barrinha aqui no pescoço. Então, por isso que o narrador se refere a eles como a comunidade do colar vermelho. Então, vocês irão circular. No primeiro parágrafo, são mencionadas algumas relações que se estabelecem entre os seres vivos que habitam o Pantanal, como eu falei para vocês. Qual é a relação entre a jiboia e a sucuri? E entre o tuiti e a jiboia? Pinte a resposta correta. Então, para aí um pouquinho e pensa. Qual é a relação entre a jiboia e a sucuri? E aí? É predação, competição ou comensalismo? Pensa com calma. Acertou quem falou competição. Ô tia Bárbara, mas por que competição? Lembra que eu falei que quando 2 espécies distintas, elas competem para uma mesma presa, é o caso da jiboia e da sucuri. Ambas podem se alimentar dos filhotes do tuiti. Então, essa relação é de competição, tá ok? Circulem aí, pinta bem caprichado. Vocês sabem que tia Bárbara adora uma tarefa bem caprichada. E a relação entre tuiti e jiboia, qual será? Parasitismo? Eles estão competindo ou será predação? Olhem aí. Muito bem. Nesse caso aqui é predação. Por quê? É predação, tia? Porque o tuiti e a jiboia vai caçar o filhote do tuiti com um sentido, que é de se alimentar. Então, toda vez quando uma espécie ela depende de outra para se alimentar, ela está caçando por necessidades de alimentação, é chamada de predação. De olho nas atividades. Hoje eu também tenho uma atividade para vocês. Vocês irão pegar o livro de atividades da página 59 a 62, coloca em cima a data de hoje e coloca
atividade, certo? Para a gente saber que essa atividade ela já foi realizada também. O álbum das relações ecológicas. Deixa eu mostrar a vocês. No envelope branco, seguiu essa proposta do álbum das relações ecológicas. Aqui nesse álbum, vocês têm relações harmônicas e relações desarmônicas. Aqui nessas relações, aqui no quadrado, vocês irão colar imagens que representem elas. E nas linhas, vocês irão fazer uma síntese, um resumo do que vocês entenderam. Na aula anterior, vocês viram as relações harmônicas, que foi a sociedade, colônia e protocooperação, assim como o comensalismo. Por isso, eu pedi para vocês iniciarem esse álbum na aula anterior. Hoje, vocês estudaram as relações desarmônicas. Então, vocês irão completar competição, canibalismo, predatismo e parasitismo. Aqui embaixo, no cantinho do álbum de vocês, tem um número do WhatsApp de tia Bárbara. Então, eu peço, por favor, que ao finalizar o álbum das relações ecológicas, tirem uma foto. Vocês irão mandar 2 fotos. Uma foto com o álbum finalizado e a outra foto você com o seu álbum. Você vai tirar uma foto assim, ó, certo? E vai mandar para o tia Bárbara por WhatsApp. Essas fotos servirão de recursos avaliativos para os experimentos desse capítulo. Então, por favor, mandem as fotos para a tia Bárbara. E confiram também a postagem do blog correspondente ao conteúdo. Lá no blog, tia colocou um resumo de todas essas relações de uma forma bem simples e resumida. Lembrando que essa postagem, ela também vai ajudar vocês na confecção dos álbuns. E aí, vocês gostaram das sugestões de filme da aula passada? Gostaram? Muito bem. Essa semana eu também tenho outra proposta de filme. Esse filme é o Sem Floresta. Esse filme, ele é divertidamente ótimo para a gente assistir com a família e começar a pensar, a imaginar a situação de cada animal desse. É uma situação que eles vão dormir e quando eles acordam, eles percebem que a floresta deles foi bem delimitada. Assistam e confiram um pouquinho de todas essas relações nesse filme maravilhoso. E para finalizar, eu tenho uma mensagem para deixar para você durante esse seu dia maravilhoso. Na vida, tudo passa, menos o amor que eu sinto por você. Esse não vai passar nunca. Então, independente de quantos dias vocês estejam em casa, independente de quantos dias a gente não pode estar se vendo, não pode estar se abraçando, tenho a certeza que vocês moram no meu coração e que tudo vai passar, tudo vai ficar bem, para a gente retornar para o colégio e matar a saudade com um belo abraço, tá ok? Um beijão, tchau, tchau.